Nós almejamos isso, na verdade. Graças a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, somente crer, Senhor, é o que nós devemos fazer, Pai. Somente crer, ó Deus. Tudo já foi feito, ó Pai. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É somente crer, ó Pai. Senhor, nós já chegamos à sua presença, ó Deus. Depois de termos um bom momento com os louvores, ó Pai. Já podemos sentir a sua presença, ó Pai. É notório neste lugar, ó Deus, que o Senhor está presente, ó Pai. Se nós voltássemos para casa agora, já estaríamos satisfeitos, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor ainda tem mais uma porção do seu Espírito, ó Deus, para derramar sobre o seu povo, para que nós possamos, ó Deus, alcançar, ó Pai, a fé de rapto, ó Deus. Para chegarmos ali do outro lado e cantarmos, ó Pai, eu venci, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço e eu invoco a sua presença, ó Pai, sobre nós nessa noite, ó Deus. E que nós, ao abrirmos a Bíblia para lermos, para estudar a sua palavra, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco, ó Pai. Através da sua mensagem, através da sua Bíblia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós te agradecemos pela sua imensa misericórdia sobre nós e pela sua graça maravilhosa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Nem vou perguntar se vocês estão bem, né? Dá para ver que vocês estão tão bom. Apocalipse capítulo 3... no versículo 21, nós vamos ler hoje. Estava bom de escutar os louvores ali. A gente pôde sentir Deus na liderança. Apocalipse 3, versículo 21. Só um versículo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Que o Senhor acrescente as bênçãos. Vocês podem se assentar? Eu queria falar um pouquinho hoje sobre ao que vencer. Deus, através de Jesus Cristo, se vocês quiserem abrir para acompanhar, eu vou ler bastante o livro de Atos hoje. Se vocês quiserem acompanhar, a partir do capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Deus, Ele nos prometeu um Espírito Santo. Vocês creem? Atos capítulo 1, no versículo 4, eu quero ler
para nós começarmos a meditar um pouco na palavra de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Deus prometeu batizar com o Espírito Santo. Até então, o que eles tinham ouvido falar de Espírito Santo foi quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse que ela tinha concebido do Espírito Santo. Até então, eles nunca tinham ouvido falar desse Espírito Santo. Agora, em Atos, capítulo 2, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio um som, como que um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Um Espírito Santo. Deus batizando o seu povo com o Espírito Santo. Deus havia prometido esse Espírito Santo no Antigo Testamento. Lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, e Pedro citou isso aqui em Atos 2, no versículo 16, que ele disse: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, quando ele começou a pregar, depois que ele recebeu esse Espírito Santo. Mas o que é o Espírito Santo? Essa foi uma pergunta que o apóstolo Paulo recebeu quando ele foi visitar uma igreja ali na cidade de Éfeso. E ele chegou nessa igreja e o irmão Brana chega a fazer um quadro, que ele chegou e se assentou lá atrás e ficou escutando o pregador falar. E ele viu que aquela mensagem que o pregador estava pregando não era fora do que ele estava falando. E ele escutou a mensagem. No final do culto, ele chamou aquele pregador e disse: vocês já ouviram do Espírito Santo? E então, eles disseram: mas nós nem sabíamos que existia. Paulo perguntou para eles, se eles eram batizados com o Espírito Santo. Eles disseram: mas nós nem sabíamos que existia Espírito Santo. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 19, se vocês querem ler comigo. Atos 19, no versículo 3. Perguntando-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Então nós vemos que Paulo, ele perguntou se eles conheciam o Espírito Santo. E o irmão Brana fala, ele pregou uma mensagem intitulada O que é o Espírito Santo? E eu quero ler, para nós fazermos uma base, alguns parágrafos aqui. E o irmão Brana, ele ensina que o Espírito Santo, ele é um sinal, entre muitos outros atributos que ele ensina que é o Espírito Santo. Mas hoje eu vou falar sobre o sinal, que o irmão Brana fala aqui. A partir do parágrafo 30, o irmão Brana diz assim: a circuncisão é um tipo do Espírito Santo.
E Deus deu a Abraão o sinal da circuncisão, depois que ele havia aceitado Deus sobre a base da promessa, e saiu para um país estranho. Vê você? Foi um sinal. E todos os seus filhos e da sua semente depois dele, deveria de ter um sinal em sua carne. Por isso era uma distinção. Esse sinal de circuncisão era para separá-los de todos os outros povos. E isso é o que Deus usa hoje. O sinal da circuncisão do coração, o Espírito Santo. Faz com que a igreja de Deus seja uma igreja separada de todos os demais credos, confissões e denominações. Eles estão em todos os tipos de denominações, sem dúvida. Eles são um povo separado. Deixe-me falar um pouco, por 2 minutos. Eu posso lhe dizer se ele tem... Deixe-me falar com um homem por 2 minutos, eu posso lhe dizer se ele tem recebido ou não o Espírito Santo. Assim você também pode. Isso lhe separa, é uma marca, é um sinal. E o Espírito Santo é um sinal. Qualquer menino que recusava ser circuncidado no Antigo Testamento, o qual era uma sombra do Espírito Santo, era cortado do meio do povo. Se recusava a ser circuncidado, ele não podia ter companheirismo com o resto da congregação. Agora ilustremos isso com o dia de hoje. Uma pessoa que recusa receber o batismo do Espírito Santo hoje, não pode ter companheirismo com aqueles que têm recebido o Espírito Santo. Você simplesmente não pode fazê-lo. Você tem que ser da mesma natureza. Então, a circuncisão, o Espírito Santo circuncida hoje o coração. E é um sinal dado. Então, a circuncisão era o sinal que Abraão era escolhido e tinha um povo separado. Você é tão diferente quando o Espírito Santo vem sobre você, até o ponto que a mente desse mundo não gosta de você, e eles ficam contra você. E eles não querem nada com você de modo algum. Você é nascido de outro mundo. Você é como um estrangeiro. Como 10 vezes mais estrangeiro do que você fosse nas longínquas regiões das matas africanas. Você chega a ser diferente quando o Espírito Santo vem. O Espírito Santo é um sinal. Ele é uma marca entre o povo. Amém? Nós sabemos que o povo de Israel, ele saiu do Egito sobre um sinal. Em Êxodo, no capítulo 12, nós encontramos como que eles saíram dali. Deus deu uma ordem para eles, que era matar o cordeiro e aplicar o sangue no umbral das portas. Então, Deus disse, e ao ver o sinal, passarei por vós. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Aquele sinal tinha que ser aplicado. Não podia ser somente de palavra. Ele tinha que ter uma ação, aquele sinal tinha que ser algo expressado, para que Deus pudesse cumprir com a sua palavra. Então, quando Deus disse para eles que ia tirar eles da terra do Egito, Ele falou para eles matar um cordeiro e deu todas as diretrizes para eles fazerem, e ele tinha que ser aplicado. E quem tinha o sinal aplicado, naquela noite podia dormir tranquilo, porque o anjo da morte ia passar por ali, e se ele visse aquele sinal, ele ia passar por alto. O irmão Branham fala na mensagem O Sinal, eu vou ler uns parágrafos também, no parágrafo 26, ele diz assim: esse sangue não era misturado com mais nada, era um sangue puro. Ele não podia ser misturado,
era apenas sangue puro desse cordeiro, e ele devia ser passado sobre a verga da porta. Ele não podia ser misturado. Isso é o que é hoje. Eles estão tentando misturar tudo o mais com isso. Credos e afiliações e todos os tipos de entretenimentos e coisas, mas eles não se misturará. Ele não se misturará, em absoluto, não se misturará com nada. O sangue não se misturará. E era preciso que fosse comido, estando prontos, as pessoas vestidas, prontas para a jornada. Quando isso fosse aplicado, as pessoas deveriam estar prontas para a jornada. Isso não é para o incrédulo, parado do lado de fora e simpatizante com isso. É para o crente que já está pronto sobre o sangue, já vestido, calçado com o bordão em sua mão e seus lombos cingidos para viajar. Você está cingido para viajar? Agora, eu fico imaginando um pai ali, israelita, porque o irmão Brana fala nessa mensagem, o sinal, que eles não precisavam nem mesmo matar o cordeiro. Ele podia pegar do vizinho. Só pegar o sangue, ele não precisava matar, ele podia pegar uns 3, 4 ali e matar um cordeiro, não precisava cada um matar um. Eu fico imaginando um pai pegando o isopo, molhando no sangue e parado na frente do umbral. E agora, eu passo ou não passo? E eu fico imaginando que é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Nós temos o sangue, que é essa Bíblia, que o irmão Brana disse que se nós torcêssemos ela, sairia sangue. E nós temos o isopo, que está encharcado com sangue, porque é a Bíblia revelada essa mensagem. E muitas vezes nós estamos com o isopo na mão, encharcado de sangue, e não temos coragem de aplicá-lo. Expor o sinal. É chegada a hora de expor o sinal, deixar o sinal à mostra. Um sinal, o sangue vos será um sinal. Eles tinham que aplicar o sangue, mostrar, deixar à vista, que era o requisito. Não podia passar o sangue no umbral da porta e colocar uma cortina para esconder, porque ficaria com vergonha do vizinho. O que o vizinho vai dizer desse sangue na minha porta? Eles tinham que deixar ele à mostra. O sinal tinha que ser à vista. Tinha que mostrar para o povo que você tinha aplicado o sinal. Deixar o sangue à mostra. No parágrafo 52, o irmão Brana fala assim, ó. E o Espírito Santo está aqui como um sinal, que nós estamos prontos para passar daqui para a terra do além. O Espírito Santo é a nossa carruagem, que vai nos levar para o outro lado. Nós estamos livres do pecado, já não pecamos mais, não somos do mundo. Filhinho, vocês não são do mundo. 1 João 2:1. Nosso juiz e advogado é a mesma pessoa. Então o caso está encerrado. O caso era tão grande contra nós, e o caso que havíamos pecado era tão grande contra nós, que nem mesmo um arcanjo podia defendê-lo. Ele não podia preencher os requisitos. Nem um arcanjo, nem um querubim, nem um serafim, nada podia pagar o preço. A única coisa que podia ser feita para salvar a raça humana era o juiz tomar o lugar e se tornar também o advogado. E isso foi exatamente o que ele fez. Se o sinal não serviria para nada, a menos que ele fosse mostrado. O sinal tinha que ser mostrado. Não um simpatizante com o sinal, mas o sinal tinha que ser aplicado. Poderia até concordar, eles poderiam até concordar que
era certo. Não, eu creio que tem que aplicar esse sinal. Mas era só um simpatizante, não aplicava o sinal. Quando o anjo passou, a morte veio. E não importava o quanto alguém pudesse provar que ele era um judeu, e um judeu de pacto pela circuncisão. Isso não tinha nada a ver com ele em absoluto. Ele tomava o sinal, não o pacto. E ele nunca, quando eu vir o sinal do pacto, mas quando eu vir o sinal. Então hoje você pode ser um cristão, professo. Você pode estar em um pacto com Cristo, mas a menos que o sinal seja mostrado nessa hora tardia em que estamos entrando agora, não há maneira de ele passar por cima. O sinal deve ser mostrado. Vocês estão entendendo, irmãos? Que o sinal da circuncisão era um sinal oculto. Como nós podemos dizer que somos cristãos, que nós somos crentes, e o sinal do sangue na porta era um sinal visível. Amém? A hora é chegada, é o tempo do fim. Nós estamos vivendo no entardecer. Hoje, expor o sinal é sofrer. Naquele tempo, quando eles expunham o sinal, eles eram livres da morte. E hoje, quando nós expomos o sinal, significa sofrer. Atos capítulo 3, vamos continuar lendo aqui. Atos capítulo 3, nós vamos ver o apóstolo Paulo expondo esse sinal. Glória a Deus. E Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro expôs o sinal. E o que aconteceu quando ele expôs o sinal? Enquanto ele estava pregando nas praças, enquanto ele estava batizando mais de 3.000 almas, o diabo não fez nada. O diabo ficou só olhando. Mas quando ele aplicou o sinal, quando o Espírito Santo entrou em ação, aí ele mexeu com o vespeiro, né? Aí o inferno inteiro se alvoroçou. Opa, esse aí é o Espírito Santo. Esse aí nós não podemos deixar ele quieto. Então, quando eles expôs o sinal, então começou a perseguição. Mas quando, em Atos capítulo 4, vamos ler. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e os capitães do templo e os saduceus. Olha quem que veio para perseguir eles. Os capitães do templo, os sacerdotes e os saduceus, dizendo-se muito de que ensinassem o povo, doendo-se muito que se ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão. Essa foi a primeira perseguição, quando começou. O diabo não gostou que eles curaram o paralítico ali, porque eram as obras que Jesus estava fazendo. E lançaram mão deles e se encerraram na prisão, e até o dia seguinte, pois já era tarde.
Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. Mais o povo, por causa do quê? Por causa do testemunho deles, por causa do sinal que eles viam. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3:21 que nós lemos, né? Agora, o nosso vencer não é como o vencer mundano. O vencer mundano significa ganhar, chegar em primeiro, nem que isso signifique passar por cima de alguém e fazer o que for preciso para chegar primeiro. Mas o vencer da Bíblia, olha aqui, São Mateus capítulo 16, versículo 25, se vocês quiserem acompanhar. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que é vencer para o crente? Vencer para um cristão é suportar as lutas, suportar os escárnios. Quem você acha que venceu nas arenas? Quando os cristãos estavam, quando os leões vinham e eles lutavam como gladiadores, quem você acha que venceu? O imperador que via das arquibancadas ou os cristãos que estavam morrendo? Eram os cristãos. Os cristãos que venciam, porque eles estavam suportando as aflições por amor de Cristo. Aos olhos do mundo, era o imperador que vencia. Aos olhos do mundo, eles estavam perdendo. Mas lá mesmo nas arquibancadas, quando tombava um cristão, 3, 4 se levantavam e diziam: eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero aceitar esse Jesus. Porque eles viam que quem realmente estava vencendo. Tombava um cristão ali e eles viam a sua alma subindo ao céu. E eles diziam: eu quero esse Jesus para mim. Eu quero eles. Porque eles viam quem eram os verdadeiros cristãos. Temos outro personagem na Bíblia que sofreu por manifestar o sinal, por aplicar o sinal. Estevão, em Atos, no capítulo 6, Estevão foi o primeiro mártir que a Bíblia relata. E eu estava lendo a mensagem Atos do Espírito Santo, e o irmão Brana fala de Estevão. Quem era Estevão? Que ele aparece só depois, sendo consagrado como diácono. E para nós pensar um pouquinho, aonde estava Estevão quando Pedro estava pregando depois da descida do Espírito Santo? Quem sabe ele estava visitando Jerusalém ali, naqueles dias. E de repente ele ouve um alvoroço, e a multidão se alvoroçando, e ele vai abrindo o caminho, e ele chega e pergunta para um o que está acontecendo, e pergunta para outro o que é esse alvoroço, e alguém chega e diz: é um louco ali, 9 horas da manhã deve estar bêbado, falando ali, de cima de uma caixa. E ele vai indo, abre, chega perto e ouve as palavras de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E aquilo caiu como algo em seu coração, e eu quero aceitar esse Jesus, e quem sabe ele foi uma das 3.000 almas que foram batizadas. E depois, aquele Espírito Santo selou a sua alma tanto, que ele se achou com ousadia
e começou a pregar, a falar desse Espírito Santo. Porque quem recebe esse Espírito Santo, irmãos, não consegue ficar quieto. Quem tem esse Espírito Santo não consegue escondê-lo. Por isso que quem tem o Espírito Santo tem que expor esse Espírito Santo. Amém? Tem que expor esse sinal. E enquanto mais eles morriam, mais se convertiam. E isso incomodou o imperador. Sabe que ele começou, mas isso aí não está dando lucro, mas estou matando 2 aqui, está convertendo 5, 6 ali. E o diabo aproveitou esse momento e disse, por que tu não se converte? Vai lá, entra no meio deles lá, se converte para eles. Que até mostrou uma visão para ele, né? E ele disse, mas é isso mesmo que eu vou fazer. E ele foi lá e se converteu, né? Entre aspas. E ele foi, no ano 325, o imperador Constantino, no concílio de Nicéia, uniu o Estado com a igreja, e ele disse, agora está resolvido. Mas não parou ali as perseguições. Quem tinha realmente o Espírito Santo, quem realmente colocava o Espírito Santo à mostra, era perseguido ainda. Porque tinha uns ainda que se escondiam em cavernas para adorar a Deus. Eles se escondiam em cemitérios para louvar a Deus porque eram proibidos. Porque eles não criam nos credos que foi definido em Nicéia. Mas Deus, Ele não muda o seu parecer. E hoje, o Espírito Santo é o pacto de Deus com o povo do pacto de Deus. O Espírito Santo, a vida do Cristo ressuscitado, deve ser mostrado na igreja, entre as pessoas, fazendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não importa quão leal membro você seja, você pode ser o que for. Um bom homem, uma boa mulher, isso certamente é bom. Nós apreciamos isso. Mas somente o sinal te manterá vivo. O sinal de Deus. Você poderia ser um bom estudante da Bíblia. Você poderia ser uma boa pessoa. Você poderia até mesmo ser o presidente. Você poderia ser qualquer coisa que quisesse ser. Não há escusas. Quando Deus começou o êxodo lá no Egito, chamando Israel para fora do Egito, para sua terra prometida, não havia escusa. Cada homem tinha que expor o sangue. E hoje, o êxodo é a chamada para fora dos sistemas, para entrar na noiva. Não importa o quanto você esteja no sistema, ele ainda requer o sinal da vida de Jesus Cristo novamente. Nada mais funcionará. O sinal ainda é requerido. Amém? Deus não muda, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você quer vencer? Eu também quero vencer. Mas nós somos mais que vencedores. Amém? Suportamos as perseguições. Vamos suportar as perseguições? Você quer suportar as perseguições? É promessa que nós seríamos perseguidos e nós teríamos lutas. Agora, se você se diz um cristão cheio do Espírito Santo e que é nascido de novo e é batizado com o Espírito Santo e você não tem luta, o irmão Branham disse, há algo errado com você. Porque um cristão vai sofrer perseguição. Se você expor o sinal, ainda mais. Cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se você expõe esse sinal, o Espírito Santo, você é taxado de louco, fanático e tudo mais. Lá no Egito eles tinham que expor o sinal. Raabe, para ser salva, ela teve que expor o sinal. Mas ela venceu. No livro de Josué, que relata a sua história,
A Bíblia diz que os espias disseram para ela: se tu colocar o cordão de escarlata na sua janela, será salvo tu e a tua casa. Então, ela pregou para os seus familiares e ela trouxe todos eles para dentro de casa. Aí eles vieram e no primeiro dia, quando Israel começou a cercar e marchar, aqueles familiares ficaram ali, porque eles viram o movimento de Israel. Eles, não, é verdade, eles vão atacar. Vão ficar aqui, então, que nós vamos ser salvos. Mas quando eles saíram e não atacaram no primeiro dia, no segundo dia, já não estavam todos os familiares dela. Aqueles que já estavam meio duvidosos, já disseram, não, isso aí é bobagem. Os caras vieram aí, rodearam e saíram, foram embora. Já saíram algum? No terceiro dia, no quarto dia, até que ao sétimo dia, estava ela somente. E quando caíram os muros, ela venceu. Porque todos os muros caíram e somente aquela casa que tinha o sinal ficou de pé. Porque ela expôs o sinal, amém? Ela suportou o povo zombando dela, os próprios parentes zombando dela. Imagina você falar uma coisa que vai acontecer e de repente eles vêm ali, fazem um alvoroço e sai. O que não ia pensar, né, irmão Mateus? Ah, tá brincando com nós, fez nós sair de casa para vir aí, perder tempo agora. Mas ela suportou o escárnio. 7 dias. Mas ela venceu. Vencer é suportar as provas, os escárnios, as lutas. E nós estamos nos finais dos tempos. Ao que vencer? Você quer vencer? Eu quero me assentar ao lado dele, no trono, que, como ele nos prometeu aqui em Apocalipse, na era de Laodiceia. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. A igreja primitiva venceu na carne, nas arenas. Nós hoje estamos lutando não é contra carne nem sangue, mas é contra o Espírito. Amém? Então, aplicar o sinal para nós podermos vencer. Expor o sinal que nós poderemos vencer. Amém? Não ter medo, nós não podemos ter medo de ser chacotados. Não podemos ter medo de ser chamado de louco, de fanático. Como nós temos testemunho de irmãos aqui que são chamados assim. Ah, você é um fanático. Vai todo sábado e domingo na igreja lá. Podia estar em casa aí, ó, fazendo um churrasquinho. Mas aqui é o melhor lugar para nós estar. Amém? Você não é feliz de ter um lugar assim para vir adorar a Deus? Eu sou feliz por ter um lugar assim para vir adorar a Deus. E quando você vem aqui na igreja, irmãos, você está expondo esse sinal. Você está mostrando de que lado você está. Amém? Expor o sinal, não ter medo de ser chamado de qualquer coisa. Porque o Espírito Santo, esse sinal que estamos mostrando, que nós estamos expondo, nada mais é do que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito que estava em Cristo, morando em nós. O próprio Cristo morando em nós. Que Deus nos ajude a expor esse sinal. Você quer expor esse sinal? Você quer vencer? Então nós temos que expor esse sinal. Que Deus possa nos ajudar. Espero que os irmãos entenderam? Então tá bom. Vamos colocar de pé, então. Senhor Deus maravilhoso, Pai, que estou na sua presença, Pai. Juntar as letras e formar palavras, juntar as palavras e formar frases, isso o homem pode fazer, Pai. Mas vivificar a sua palavra em seu povo é somente com o Senhor, ó Deus. Agora está em suas mãos, ó Pai.
aquilo que o Senhor desejava falar, que o Senhor colocou em meu coração, eu expressei para a sua igreja, ó Pai. Me ajuda, ó Pai, a viver, ó Pai, a viver isso, ó Deus, a expor esse sinal, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, porque nós queremos vencer, ó Pai. Nós queremos tomar posse da nossa promessa, ó Pai, e se assentar contigo no seu trono, ó Deus. Deus, dá-nos um bom momento na sua presença. Agradecemos pelo bom momento na sua presença, ó Pai. Agora nos leva, ó Pai, de volta aos nossos lares. Que nós possa, Senhor, pensar no que ouvimos e que o Senhor possa trabalhar conosco, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai. Não me deixe ser mal entendido, ó Deus, mas que o Senhor, através do seu Espírito Santo, ó Pai, possa vivificar a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço e te agradeço, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Irmã Tânia pede oração por Leomar, Sara e Emanuel. Irmã Claudete pede oração pela sua família. Senhor Deus maravilhoso, aqui estão os irmãos, ó Pai, que crê que o Senhor ainda faz milagres, ó Deus. Eles têm fé que pode ser respondida a sua oração, ó Pai. E nós chegamos, ó Deus, com esses pedidos à sua presença, ó Pai. Deus, é só o Senhor que pode fazer isso, ó Deus. Supre a necessidade de cada um, que o Senhor sabe qual que é a necessidade de qualquer um, ó Pai. Oramos, ó Pai, por esses pedidos de oração, e que o Senhor possa, Senhor, se fazer presente na vida desses irmãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe. Até amanhã.